Mensagem de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Meu irmão, muito obrigado. Primeira carta que o apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses. Essa carta, ela é talvez, da outra vez eu falei da carta que o Paulo escreve à igreja na Galácia, e existe exatamente sobre essas duas cartas, 1 Tessalonicenses e aos Gálatas, é uma, vamos dizer assim, um debate acerca não da autoria, mas da data. Porque alguns historiadores biblicistas vão dizer de que, de fato, essa carta ela foi, ou ela é, o primeiro documento do Novo Testamento. E aí o ponto do debate é exatamente porque aos Gálatas, ela é datada do ano 49 depois de Cristo até o ano 55. Essa é uma carta datada do ano 51, no máximo ao ano 52. Como a carta aos Gálatas, ela não tem de fato uma data firmada, um espaço muito grande, é bem provável que esse seja o que nós estamos diante do primeiro documento do Novo Testamento. E essa é uma carta que fora instigada por Timóteo. Nós vamos ler o versículo do capítulo 1, para nós entendermos aqui, e depois nós vamos, de fato, entrar no corpo do sermão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler todo esse capítulo. Está escrito assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim, como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não
termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Só até aqui. Irmãos, como havia dito, esse documento, essa carta, endereçada aos Tessalonicenses, ele foi provocado por Timóteo. Algumas coisas precisam ser esclarecidas. A primeira delas é a localização, a importância dessa cidade e, vamos dizer assim, a religião que eles pregavam. Eles eram idólatras, eles eram gregos e Tessalônica vinha a ser a capital da Macedônia de Roma. Então, ela foi fundada no ano 315 a.C. por um general de César Augusto, César o Grande, chamado Cassandro. Eu acho esse nome extremamente inesquecível. Cassandro era um general famoso e ele tinha desenvolvido um sentimento pela irmã do César. E qual era o nome da irmã do César? Tessalônica. Então, quando ele recebe essa cidade, ele vai dar nome a essa cidade, ele quer dar nome de alguém que ele ama, de alguém que ele gosta, de alguém que ele quer bem. E ele preferiu e ele escolheu dar esse nome porque Tessalônica, ela fica em meio a dois rios, ou melhor, a dois mares. O mar Egeu, que é uma rota comerciante, uma rota de comércio, de grande comércio. E o povo então vem, ou vinha, negociar. E ao vir negociar, eles acabavam gostando da cidade e viraram morador. Mais ou menos como Mauá, que as pessoas vinham, desembarcavam no porto, trabalhavam e muitas delas acabaram gostando do bairro e se tornando moradores. Com Tessalônica não foi diferente. Eles vinham para o livre comércio e eram gregos, idólatras, e ao desembarcar na cidade, eles gostavam da cidade e ficavam ali e se tornaram moradores. Essa história começa, de fato, no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 17. E aí então o Paulo chega até essa cidade, Tessalônica, e não passou muito tempo, 3 sabates, ou seja, ele foi durante 3 sábados na sinagoga. E pasmem, que só em 3 sábados, em 3 semanas, ele conseguiu fundar uma igreja. Tamanha a eloquência do Paulo no falar e a operosidade do Espírito Santo. Porque o Paulo falava
mas era o Espírito quem convencia. Logo, aqueles irmãos, ou melhor, aqueles gregos que se tornaram irmãos nossos, abraçaram a fé cristã, abraçaram um Cristo que eles não conheciam, mas agora que Paulo fala, expõe esse Cristo, eles se identificam, e eles então agora querem seguir esse caminho. O Paulo então começou esse trabalho, e o trabalho começou a encorpar, começou a crescer, e Tessalônica é aqui. Por 10 minutos, entendamos que nós, eu e você, somos essa igreja de Tessalônica. A igreja que está crescendo, a igreja que está fazendo ID, a igreja que está agora demonstrando o amor, a fé, a esperança, a igreja que está agora com evidências dos dons. Essa igreja começa a ser perseguida. E pasmem, quem vai perseguir a igreja de Tessalônica são os judeus, que também moravam na cidade, que também pregavam o evangelho, aspas, que também eram cristãos, aspas de novo, que começa a olhar para a igreja que Paulo está pregando, está plantando, e vê que a igreja está crescendo, a igreja está encorpando, e se levantaram contra essa igreja. Eu creio de que todas as vezes que nós estivermos fazendo algo grande, todas as vezes que nós estivermos fazendo algo que chame a atenção não só de Satanás, inimigo de nossas almas, mas chame a atenção da comunidade, da vizinhança, da sociedade, quem vai se levantar primeiro contra a igreja A, B ou C, são os que se dizem evangélicos. Eu não sei se você sabe, mas a IPM Pra já foi bastante perseguida. Sabe não? Mas já foi. Muito. Mas prevaleceu porque a boa mão do Senhor é com ela. Então a primeira coisa que acontece, a igreja começa a crescer, e logo começou a perseguição. E sabe o que aconteceu? Os judeus estavam matando os irmãos nossos. E o que é pior, eles diziam que era irmão deles também. E então eles começam a perseguir. E querem matar Paulo. Paulo então foge. Vai para Bereia. De Bereia, Paulo vai para Corinto. E é de Corinto que Paulo vai escrever essa carta. Ele está lá em Corinto. Chegou cansado, suado. Quase morreu. Só que Timóteo ficou para trás. Propositalmente, Timóteo deixou Paulo ir. Para quê? Para que Timóteo pudesse, mais tarde, dar relatório ao Paulo. Então Timóteo, quando chega, diz: Paulo, a igreja bombou, meu irmão. Virou. Uma linguagem popular. A igreja virou. Está arrebentando, está ganhando todo mundo. Mas está morrendo muita gente. E outra coisa, Paulo, eles não entenderam muito bem esse negócio da segunda vinda do Cristo. Ficou um pouco confuso. Eles não estão sabendo como é que vai ser isso. E é por isso que Paulo vai escrever essa carta. E a espinha dorsal dessa carta é exatamente a segunda vinda do Cristo. E aí então, o Paulo escreve essa carta aos nossos irmãos de Tessalônica, para fazer única e exclusivamente aqueles irmãos entenderem: olha, a perseguição vai se levantar. Vão tentar parar a igreja, vão tentar calar a igreja, vão matar irmãos nossos, mas nós vamos permanecer firmes. Por quê, Paulo? Porque vai chegar um dia que você vai poder dizer assim: olha, eu lutei, eu pelejei um bom combate, mas eu guardei a minha carreira, eu guardei a fé, e estou firme, eu venci. O Paulo então vai escrever, primeiro para encorajar os crentes, para dizer para ele: olha, as tribulações, as perseguições vão se levantar. E então Paulo está dizendo para mim e para você essa noite: olha, vão se levantar contra a igreja,
vão tentar calar a igreja, vão tentar parar a igreja, vão tentar matar a igreja, mas permaneça firme e seja fiel ao propósito que Deus colocou no teu coração. Não desista, não esmoreça, não se acovarde, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar tudo aquilo que começou na sua vida. Paulo então está dizendo a esses irmãos: olha, fique firme, mantenha a fé viva, acesa, não desanime. Por quê? Porque no meio da tribulação, no meio da perseguição, nós somos tendenciosos a negar. Lembra do Pedro? Senhor, ninguém vai te matar, eu vou morrer primeiro, eu vou na frente, ninguém toca num fio de cabelo seu. Estou parafraseando Pedro. De repente Pedro está dizendo assim: eu não conheço ele não. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente queria fazer a gente não faz, mas aquilo que a gente não queria, isso a gente faz de vez em quando, para não dizer toda hora. Então no meio da tribulação, no meio da perseguição, nós somos tendenciosos a negar, nós somos tendenciosos a abandonar, a desistir, a parar. A primeira coisa que Paulo faz: mantenha a fé, persevere, espere, aguarde. Por quê, Paulo? Porque ele vai voltar. E eu acho interessante que esse povo, eles precisavam de algo palpável. Eles estão vindo da idolatria, eles estão vindo de uma religião pagã, eles estão vindo de cultos pervertidos, e agora eles estão em um ambiente totalmente diferente daqueles. E aí, 50 anos se passaram, e eles estão esperando. Sabia que tinha gente aqui que já tinha se arrependido de ter vendido as suas propriedades, os seus bens e ter repartido com os pobres? Porque 50 anos é muito tempo, mas já fazem 2000 anos, e está iminente a volta do nosso Senhor. Está muito mais perto do que você imagina. Talvez a nossa geração seja a geração do arrebatamento. Os sinais estão aí, cada vez mais visíveis e mais palpáveis. Guerras, rumores de guerras, pestes, doenças de todos os jeitos, de todas as sortes. Estão levantando pai contra filho, filho contra pai, um matando o outro. Os sinais estão mostrando que está próximo. Então quero dizer para você nessa noite: você é a igreja de Tessalonicenses, você é a igreja que está sendo perseguida, mantenha a sua fé acesa, mantenha a sua fé firme, porque está chegando a hora dos céus se rasgar e o meu e o seu Senhor voltar para buscar a sua igreja, e nós, eu e você, iremos morar com Ele na glória. Não desista, não desanime, espera mais um pouco, aguenta firme. E aí o Paulo trata esse assunto da segunda vinda, e isso entristece o coração de alguns. Há um tempo atrás caminhou um jovem lá na igreja de Saracuruna. Ele não conseguiu firmar. Era meu xará, e eu conhecia desde a infância. Mas o irmão dele foi assassinado no portão de casa. E aí um dia, numa reunião de oração, ele falou assim, eu era presbítero, ele falou assim: presbítero, eu estou com muita dúvida. Falei: o que houve? Ele disse assim: quando eu deito, que eu começo a dormir, eu lembro do meu irmão, e eu queria poder ver ele, falar com ele,
entender o que aconteceu, por que fizeram isso, mas não consigo. Na hora que eu começo a perguntar essas coisas, parece que meu irmão sai e as coisas saem do lugar. E aí, eu li com ele essa carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Porque essa dúvida dele era a dúvida desses crentes lá de Tessalônica. Olha só, 4:13, para terminar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí eu falei, irmãos, se ele morreu com Cristo, é certo que você vai se encontrar com ele. A palavra de Deus está dizendo. Não sou eu quem vou botar ou tirar alguém no céu ou no inferno. São as atitudes, são a maneira com que essas pessoas estão vivendo. Então, o Paulo agora fala para esse povo permanecer firme na fé e traz essa palavra de alento, porque chegou a Timóteo. Timóteo disse para Paulo: Paulo, eles têm uma dúvida. Se Cristo voltar agora, o que vai ser feito dos irmãos na fé, que morreram apedrejados, queimados nas fogueiras? Como é que vai ser com a vida desses homens? E Paulo então escreve essa passagem para dizer para eles: olha, se morreram no Senhor, com o Senhor também ressuscitarão. Agora, de maneira nenhuma nós, os que estivermos vivos, iremos preceder ou iremos ir na frente deles, não. Eles vão primeiro se encontrar com Ele nas nuvens, depois de nós. Então a segunda palavra que Paulo dá, se a primeira é uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, agora ele traz uma palavra de consolo e de conforto. Eu não sei quantos de você perdeu, ou se perdeu alguém, mas segundo aquilo que acabamos de ler agora, vai chegar uma hora que nós vamos nos encontrar de novo com Ele, com eles, com essas pessoas. Se morreram em Cristo, com Cristo também ressuscitarão. E eu só posso afirmar isso porque é a terceira e última mensagem do Paulo. Porque Paulo está dizendo: olha, isso vai acontecer porque esse Cristo que eu preguei, anunciei para vocês, e vocês não precisaram acrescentar nada, vocês estão sendo meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Esse mesmo Cristo que vocês estão pregando e estão arrebatando multidão, esse Cristo ressuscitou. O viram morto, pendurado no madeiro, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e foi preparar um lugar. Quando esse lugar estiver preparado, ele vai voltar. Então hoje nós, igreja de Tessalônica, só podemos crer nisso porque ele ressuscitou. A mensagem da cruz vazia é a ressurreição de Cristo. Só faz sentido para a minha vida, para a sua vida, para nós hoje aqui, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, ele está lá sentado, à destra de Deus o Pai Todo-Poderoso.
de onde virá, de onde voltará, para levar aqueles que são dele. E sabe de uma? Ele está vivo, mais vivo do que nunca. E está chegando a hora dele nos levar de volta para casa. Então, 3 coisas que Paulo passa para essa igreja de Tessalônica, que é importante demais para nós, que nos identificamos como essa igreja de Tessalônica. A primeira, mantenha a fé. Não desista. Segunda, uma palavra de conforto. Todos nós iremos nos encontrar com Ele na glória. E a terceira, isso só vai acontecer porque Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no mundo que não mais vai haver choro, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É lindo demais isso. E palavra para nós, igreja de Tessalônica, que eu, quando preparava esse esboço, esse sermão, eu só me lembrava do porto antigo que tinha aqui, né? Em Mauá. E há 35 anos atrás, eu era garoto, nós víamos pescar, o porto já estava desativado, e nós ficávamos ali pescando, mas de vez em quando a gente via passar, né, alguns navios do outro lado. A gente não via nenhum navio, a gente só escutava o barulho. E aí eu pensava nisso assim, eu falei assim, quanta coincidência, né, com a igreja de Tessalônica. Ela também era a zona portuária, de comércio. E aí eu pensei, nós estamos vivendo como essa igreja. Talvez você não saiba, mas a igreja está sendo perseguida. Talvez você não saiba, mas estão tentando parar a igreja. E aí, são essas as palavras que Paulo deixou para essa igreja. Fé, perseverança, consolo, conforto, mas acima de tudo, a certeza de que o nosso Senhor está vivo. Ele está vivo e Ele voltará para nos levar para morar com Ele na glória. Você pode dizer amém? Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor.